Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, seguindo esta sequência que eu estou trazendo, assuntos diferenciados para vocês, nós vamos conversar sobre o que é os mistérios da Taça do Santo Graal. A primeira coisa, antes de adentrarmos nesse assunto fantástico, que eu entro em conexão direta com ele constantemente para compreendê-lo cada vez mais, é que todos vocês, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, estão associados diretamente a vários programas que estão aqui, que cuidam da saúde, terapias, também várias mancias. Acho tudo isso maravilhoso. Mas a minha sintonia aqui com vocês é procurar assuntos mais associados à própria parte cultural, à história oculta da humanidade, trazendo os meus estudos alicerçados sempre na base da teosofia e também da Sociedade Brasileira de Obiose, que é a sociedade que eu pertenço, que ali nós temos a pessoa que deixou praticamente todo o compêndio dos ensinamentos, que é o professor Henrique José de Souza. Eu procuro trazer aqui assuntos para que a gente pense, para que a gente medite, e por que não, caso você entre em sintonia comigo, você possa de repente pesquisar isso que eu gostaria mais que todo mundo pesquisasse, procurasse através das dicas e dos toques que eu dou aqui, de acordo com os 20 e poucos minutos que tenho, para você se aprofundar e ver a veracidade, para que isso bata como verdade para você. Então eu respeito todas as formas, todas as visões das pessoas em relação ao culto do Santo Graal. Nós temos várias coisas, temos vários caminhos. Eu acho tudo maravilhoso, porque tudo é conhecimento. Estamos em uma era onde compartilhar o conhecimento é absolutamente necessário, mas o que nós devemos fazer, e é o que eu faço, procurar peneirar. E este peneirar, eu não estou querendo dizer que determinada visão ou forma que tem em relação à conexão com esse assunto maravilhoso que é a Taça do Santo Graal esteja errado. Não, eu procuro pegar aquilo que bate como verdade para mim, assim como ensinou Buda, que eu procuro sempre me alicerçar no conhecimento dos grandes mestres. Não acredite em mestre, mentor, guru, se o que ele falar não bater como verdade no seu interior. Então eu trago para vocês aqui, nessa nossa reflexão, exatamente isso. O que bateu como verdade para mim. Então, Taça do Santo Graal. Quando a gente fala da Taça do Santo Graal, todo mundo associa diretamente essa realidade correspondente ao sangue de Cristo, onde, segundo o mito, José de Arimateia foi ali esse apóstolo oculto junto com Nícolo Nicodemos. Na verdade, o 13º e o 14º apóstolos ocultos do Cristo, tudo está associado à realidade da Taça do Santo Graal. Então ele foi ali, pegou o sangue do Cristo e daí surge para nós, principalmente aqui do Ocidente, esse mito correspondente à Taça do Santo Graal. Vou colocar a minha visão para vocês, de acordo com o que eu aprendi e acredito, como eu já falei anteriormente. Eu vejo que o Cristo, na verdade, ele seguiu a tradição da Taça do Santo Graal. Ele simplesmente, como ser especialíssimo que era, um Bodhisattva, ele deu a continuidade para todo esse processo que existe já há muitos, milhares de anos. Por quê? Vou explicar para vocês. Sempre quando nós temos a necessidade de preservar as experiências do trabalho de um grande ser aqui na face da Terra, é aí que entra o culto da Taça do Santo Graal. A Taça do Santo Graal, que possui como uma taça determinadas consciências que são depositadas ali, sangue, lágrimas e etc., em correspondência com o trabalho desses grandes seres, na verdade ela representa uma forma da fonte criadora ou Deus, só para facilitar o conhecimento de todo mundo que está sintonizado aqui comigo, ela representa o local onde todas essas experiências são depositadas. Por isso, a taça, um recipiente que preserva todo esse conhecimento, principalmente no sentido vibracional de consciência,
este licor da imortalidade que tanto é falado. Sempre quando a gente fala da taça do Santo Graal, ali existe o licor da imortalidade, que quem tomar a taça do Santo Graal, exatamente o líquido que está presente ali, vai se tornar um imortal, um Deus. Ok, nós podemos até concordar com isso, mas precisamos compreender o seguinte: a conexão realmente direta com esses valores está no sentido de consciência. E quando eu falei que este mistério, este culto existe já há milhares de anos, nós precisamos entender que desde esta época, eu cito ela com constância, mas é necessário para que a gente compreenda o que representa isso, desde a época da Atlântida, onde a humanidade, infelizmente, marchou contra a divindade, por isso que a Atlântida foi determinado pela grande lei que ela deveria terminar com o dilúvio. Desde essa época remota ou dos primórdios da humanidade, poderíamos falar assim, este recipiente, este instrumento sagrado que é a taça do Santo Graal, existe para preservar toda a experiência divina dos seres. Então, na Atlântida, conforme eu disse, quando houve aquele arrebatamento antes do tempo de todas as consciências presentes na oitava cidade, onde nós tínhamos ali gêmeos extremamente sagrados, tutelados por um grande sacerdote, tudo isso antes da humanidade chegar e entrar em contato com esta taça viva, agora que a gente compreende outro mistério que eu vou trazer para vocês, essa taça viva que estava com esses gêmeos, isso é retirado e depositado nesse local. Então, desde essa época, conforme nós vamos tendo a manifestação de todos esses grandes seres, esses seres especialíssimos que vêm trazer para nós exatamente esta conexão com esses valores, tudo isso é guardado e reservado de uma forma extremamente segura nas dimensões espirituais dentro da taça do Santo Graal. Então nós poderíamos dizer, todo o conhecimento desses seres está ali preservado? Sim, mas aí que vem o segredo, conforme eu falei. Quando estes seres eles retornam para a face da Terra de acordo com o seu momento cíclico, como foi o caso do Cristo, vamos colocar de acordo com o calendário que nós utilizamos, o Marco Zero, a taça está viva na face da Terra. Daí que o Cristo faz exatamente a Santa Ceia com a taça presente ali, dando continuidade a todo esse rito fantástico que existe há milhares de anos, conforme eu citei no seu início, na própria Atlântida. Por que não dizer até mais de 1 milhão de anos atrás? Então, tudo isso, quando nós começamos a meditar e refletir em relação a todo esse mito, todo esse culto da taça do Santo Graal, primeira coisa, compreender que ali está preservado todas as experiências divinas da humanidade correspondente a um encontro com esses seres. E quando um desses seres retorna para a face da Terra de acordo com a necessidade, como ocorre agora, olha a chave que eu dou em relação à própria era de Aquário. Essa taça ela sobe para a face da Terra. E esta subida representa exatamente o ser que está ali representando todas as renovações cíclicas que devem acontecer. Então, nós podemos dizer que temos seres especiais na face da Terra que representam esse culto? Sim, por que não? Mas é necessário compreender que tudo isso representa, através do seu mito e tudo mais, a realidade correspondente à vibração da consciência de todos os grandes seres que já se doaram pela humanidade. Daí que surge, conforme eu já falei aqui no programa, aquele mito que quem sorver toda a consciência que está ali presente através do líquido, da taça do Santo Graal, pode se tornar um imortal, um Deus, porque na verdade ali está todas as experiências correspondentes aos seres que se doaram como um trabalho divino para todos nós aqui de acordo com o momento cíclico. E como já disse, para mim, Newton Schultz, isso está ocorrendo agora. A taça está vibrando em relação ao planeta Terra. Todas essas renovações, todos esses rigores, todo esse final de ciclo onde a gente vê que está tudo bagunçado,
Tudo isso representa a manifestação deste valor que está vibrando de uma forma divina para que todos nós aceitemos as renovações. Por isso que várias religiões, respeitando todas, sempre falam é o retorno do Cristo, é o retorno do Buda, é o retorno do Krishna, é o retorno de todo e qualquer ser especial que você cultue. Porque a taça do Santo Graal, ela representa, poderíamos dizer assim, o acúmulo de todas as experiências anteriores que foram feitas, porque senão a evolução não acontecia. Agora, muitas pessoas podem falar assim, pô, Nilton Schultz, então existe essa taça? Você está falando tanto de consciência, está falando tanto de vibração, mas existe uma taça? Segundo o que eu acredito, nas dimensões espirituais, ela está ali, a verdadeira, a autêntica presente. Desde esses tempos remotos que eu citei, da época da Atlântida, ela está ali presente e preservada em relação ao acesso da humanidade não preparada, para que no momento certo, quando um ser especial se manifesta, ela sobe com todos os seus valores. Então, quando nós falamos da taça do Santo Graal, nós estamos falando, na verdade, de uma coisa extremamente sagrada que traz novamente para afirmar o conhecimento o acúmulo vibracional de todas as experiências dos seres especiais que se doaram para nós. Aí surgem várias palavras, avataras, cristos, budas, não importa o nome e o mestre que você esteja sintonizado. De uma certa forma, todos estão associados a esses valores e a esta taça que está ali, recebendo e sintonizando todos esses valores. Então, quando nós entramos na própria história da humanidade, pegando o próprio Cristo como aquele que deixou isso de uma forma bem expoente para que todos nós possamos conectar esses valores, o que nós temos? Nós temos o próprio José de Arimateia, que, como eu já disse, foi um apóstolo especialíssimo, oculto em relação ao trabalho do Cristo, porque o Cristo teve 12 apóstolos em proeminência que trabalhavam diretamente com ele e mais 2 ocultos, perfazendo o número 14, que é o número do equilíbrio por excelência, onde nós temos toda a fusão das energias celestes e das energias terrenas. Então, esses 2 seres, José de Arimateia e Nicolas Nicodemos, eles representavam exatamente essas 2 partes ocultas associados a esse trabalho da taça que representava o próprio Cristo junto de nós. E como diz a tradição ou mito, José de Arimateia, no momento da crucificação, ele foi ali e ele pegou gotas do sangue do Cristo para manter esse culto vivo aqui na face da terra. E continuando, as próprias histórias que permeiam esse mito, essa realidade fantástica que eu acredito, conforme eu falei, para mim, a taça do Santo Graal, ela está ali preservadinha em relação a dimensões espirituais, onde a humanidade não pode profaná-la, mas num momento cíclico, como também já falei e acredito, essa taça hoje está de uma forma exposta em relação a tudo que está acontecendo como transformações para que a gente possa merecer seres especiais que representam diretamente esses valores juntos de nós. Então, o José de Arimateia, ele pega exatamente o sangue do Cristo e, novamente, segundo o mito, sempre sujeito a erros e enganos, ele leva essa taça para a Inglaterra. Eu tive a oportunidade de visitar a própria Inglaterra, a Irlanda e também a Escócia, que é importantíssima em relação a esses valores. Aí, conversando com vários guias, pessoas extremamente cultas, eu percebi que ali existe, através de vários fatores históricos mesmo, que estão associados a tudo isso que nós estamos conversando, a gente começa a entender aqueles valores daquela região fantástica, Inglaterra, novamente, Escócia, Irlanda, de acordo com tudo que está ali, a gente percebe que existe uma consciência que depois se direciona para Portugal, ou Porto do Graal, colocando aqui só uma chave para ativar exatamente a consciência das pessoas em relação ao que ocorreu historicamente com a nossa evolução, e dali, como a gente bem sabe, portugueses e espanhóis
no momento certo se dirigiram aqui para as Américas. Então, tudo isso dava continuidade ao próprio culto do Santo Graal. Quando a gente fala da própria Irlanda, nós temos ali um mito fantástico que eu recomendo que vocês pesquisem também, o povo de Tuatha de Danann. Novamente, Tuatha com T de tatu, Tuatha de Danann. Pesquise ali. Dizem que quando chegaram os milesianos ali, povos primordiais correspondentes a toda a povoação da ilha, este povo extremamente fantástico e sublimado, que trazia ainda várias consciências trabalhadas nos primórdios da humanidade, este povo combinou o seguinte em relação aos seres que estavam chegando ali na ilha: nós vamos abrir um portal aqui, vamos nos direcionar para as dimensões espirituais do planeta e vocês ficam aqui com a face da Terra. É muito lindo esse mito, novamente eu digo, pesquisem, Tuatha de Danann. E continuando ainda no mito, aí a gente percebe a movimentação da taça do Santo Graal com uma realidade vibracional que vai envolvendo toda a nossa evolução. Quando nós falamos da Escócia, ligado aos mistérios dos templários, a própria maçonaria em si, no seu sentido mais sagrado e mais elevado, ali nós sabemos que a própria palavra Escócia, colocando em inglês Scotland, que representa a terra de Escota, que Escota era uma princesa egípcia, que trouxe ali para aquela região, ali onde nós tínhamos essa parte bem bravia, nós tínhamos os pintados, chamados de pictos, que estão ali em relação aos primórdios da Escócia, receberam essa princesa, que trouxe uma pedra que todos dizem, de acordo com o mito, sujeito a erros e enganos, era a pedra onde Jacó repousou e teve a sua visão de anjos subindo e descendo uma escadaria. E esta pedra depois ela foi até usada, é chamado de pedra de Scone. Mais uma dica para que vocês pesquisem é a chamada da pedra da coroação, que sempre estava na parte de baixo dos tronos dos reis ingleses e também escoceses. Inclusive, eles travaram várias batalhas em relação a essas pedras. Então, com todas essas informações que eu estou trazendo, na verdade, isso representa a movimentação da taça do Santo Graal na face da Terra, envolvendo o mistério dos egípcios, da Inglaterra, Irlanda e todos os mitos que a envolvem, também a parte da Europa, depois essa projeção aqui para as Américas. Tudo isso representa exatamente a evolução da humanidade, recebendo as projeções da verdadeira taça do Santo Graal, que está preservada em dimensões espirituais aqui do nosso planeta. Seguindo ainda no próprio mito associado ao Cristo, nós temos, como todos bem sabem, as 7 igrejas do Apocalipse do apóstolo João, que era o apóstolo direto do Cristo. E essas 7 igrejas do Oriente, elas tiveram exatamente o seu trabalho transladado para a evolução, tendo a formação de 4 novas igrejas na Europa e depois as 3 fechando o setenário, como transbordo integral dos valores da taça do Santo Graal aqui nas Américas. Então nós tivemos 4 forças correspondentes à Europa, cada qual construída no seu momento certo. Nós tivemos a Abadia de Westminster, super importante e associada diretamente aos mistérios da taça do Santo Graal, ali na Inglaterra. Nós tivemos a realidade correspondente a Bruges, na Bélgica. Ali muitas pessoas visitam e falam, ali tem a igreja da Taça do Santo Graal. Tem muita verdade nesses mitos que ainda estão presentes ali. Nós tivemos também Santa Maria Maggiore, na Itália. E, por fim, nós tivemos ali na parte de Portugal, correspondente à Sé Patriarcal. E, por fim, cada qual sendo desenvolvida no seu momento certo, nas 3 Américas. Nós tivemos a Catedral de Washington, esta poderíamos dizer central, apesar de estar em correspondência com a América do Norte. Nós tivemos também a Catedral do México e depois, por fim, muito importante, onde fecha o centenário e o transbordo de todas essas experiências da Taça do Santo Graal, nós temos também a Catedral ali em Salvador, firmando todo o trabalho
das experiências que foram firmadas ali com grandes seres, várias ordens iniciáticas, firmando aqui no Brasil, que é o momento, segundo o que eu acredito, onde está a vibração da taça. E não duvidem, de acordo com tudo que estiver contrário ao propósito evolucional, no momento certo, as sagradas vibrações dessa taça, com seres especialíssimos que trabalham em sintonia com esses valores, principalmente colocando o mito como uma consciência que deve estar presente em todos nós vamos ter exatamente todas as coisas que estão contrárias à evolução ruindo como castelos de cartas. Então, este momento que a gente vive, que é um momento, podemos dizer, por que não, com a face do rigor exatamente clara e projetada em relação a todas as injustiças, falta de fraternidade, onde temos guerras, onde temos novas doenças e tudo que é contrário à evolução, tudo isso está acontecendo para que no momento certo, após tudo que é falso, tudo que é contrário à verdadeira evolução espiritual de todos nós vamos ter exatamente a oportunidade de reconstruir. E tudo isso está associado diretamente a este mito maravilhoso que de mito eu tenho que dizer, é uma verdade que, para mim, Newton Schultz, é absoluta. Nós temos todo o mistério do culto da Taça do Santo Graal, que é preservada por seres especiais que sabem que, no momento certo, esta taça ela entra em proeminência com a presença de seres divinos que estarão junto de nós depois que tudo cair, para que a gente tenha a oportunidade de reconstruir tudo que é necessário, mas da forma justa, fraterna e perfeita, onde todas essas desigualdades que estão presentes e todas essas energias contrárias à evolução vão deixar de existir no momento certo. Então, o que eu quis trazer para todos vocês é exatamente dicas e toques. Falei vários nomes, recomendo que vocês pesquisem, que vocês procurem se aprofundar para compreender este maravilhoso metabolismo que envolve a Taça do Santo Graal e todos nós tenhamos a possibilidade de vibrar esses valores da taça com todos esses seres especiais dentro de cada um de nós após tudo cair para que a gente reconstrua o mundo que na verdade todo mundo quer. E ainda, finalizando o meu programa aqui com vocês, esses valores da Taça do Santo Graal, para mim, estão presentes nos Budas da Era de Aquário, que no momento certo, de uma forma proeminente, eles estarão juntos de nós para que a gente possa reconstruir, arregaçar as mangas e fazer esse mundo justo, fraterno e igualitário, que, novamente digo, todo mundo, mesmo que de uma forma inconsciente, quer. E é isso. E fecho o meu programa, como sempre, em sintonia com a Taça do Santo Graal. Que os Budas da Era de Aquário estejam conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.